Fala Docente, que nós falamos de tudo com você, nosso aluno aí da Uni. E mais uma vez, no momento descontraído, mas não deixando, né, de levar conteúdos de valor, dois grandes professores de peso aqui comigo. E é claro, né, como sempre, aí, ao rol das nossas falas, tem recaído as licitações. Talvez não seja tão diferente desse momento. Os dois aqui são especialistas em licitações. E ó, o tema de hoje, né, a gente lançou aí no título desse vídeo, é o RIP, a 866, né, se ela vai definitivamente acabar, se ela vai morrer, e se já está aí a todo vigor 14133, se ela já existe, ela já está tentando pensar em mudança ou não, se ela está pronta para entrar lá dia 30 de dezembro. Para tanto, peço aqui à minha esquerda, professor Cleison, professor de longa data, não vou aqui revelar a idade dele, mas passa de 10 anos a nossa parceria, tenho certeza que em algum momento você já viu ele aqui na Uni. Se apresente, professor, por gentileza, fale um pouquinho da sua experiência e nos traga essa luz aí. A 8666 vai morrer mesmo? Primeiramente, uma saudação a todos os nossos amigos aí, que já nos acompanham de algum tempo, né? Como o Bruno falou, estou aqui na Uni, já não é de hoje, né? E para mim é uma grande satisfação, né? Trabalho que vem sendo desenvolvido com seriedade e com competência. E eu faço assim, faço muito gosto de fazer parte desse projeto há tanto tempo. Eu hoje estou trabalhando como assessor no Tribunal de Justiça aqui do Estado do Paraná. Atuamos muitos anos no julgamento de processos de licitações e contratos administrativos. Eu também tenho uma experiência de ser gestor administrativo, né? Eu fui pregoeiro do tribunal durante 8 anos, eu chefiei divisão de licitação, divisão de compras, o departamento do patrimônio, né? E antes disso, quando eu era oficial do Exército, já trabalhava com licitações também. Então, é um tema que, para mim, é caro, né? Eu aprecio bastante, né? Então, sempre bom poder falar a respeito de licitação. Bom, a Lei 8.666 vai morrer. Já era para ter morrido, né? Já era para ter morrido, mas a gente não pode esquecer que a gente é brasileiro, né? Sempre a gente gosta de deixar as coisas assim para a última hora. E aí, chegou na última hora, né? 1º de abril de 2023, e os municípios não se sentiram preparados para atender E era mentira. A nova lei, né, de licitações, a Lei 14.133. Bom, Confederação Nacional dos Municípios se articulou a pedido dos municípios, foram até Brasília e conseguiram dar uma sobrevida à Lei 8.666. Mas 30 de dezembro é o prazo final, né, para a gente poder estar atuando com ela. E assim, né, amigos, é da natureza da dinâmica social a gente ter leis novas. É importante que nós tenhamos leis novas. E no caso da 14.133, é importantíssimo que nós tenhamos a 14.133. Assim que foi publicada a Lei 8.666, já tinha projeto para alterar a Lei de Licitações. Então, a gente vem acompanhando, desde 93, uma demanda, uma necessidade presente de ferramentas mais adequadas para a gente licitar. E demorou muito, só agora nós estamos realmente tendo efetivamente uma nova lei de licitações. O mundo mudou, de 93 para cá, se a gente observar o tanto de inovações que nós tivemos no mundo, inovações das relações sociais, das expectativas sociais, das prioridades dos governos, a tecnologia da informação à nossa disposição, né? E o direito, né, a lei, ela tem que captar o fenômeno social, para trazer para o âmbito da lei essas alterações. Então, é muito bem-vinda a Lei 14.133. Você que está aí em casa com medo da 14.133, não tenha medo. Para você tirar o medo, se capacite. Venha fazer curso conosco, você vai ter uma condição bem aprimorada, né, para poder trabalhar com a nova lei com tranquilidade, fazendo isso. É inevitável a chegada da nova lei, né? E é inevitável que a gente tenha que se preparar. Então, venha se preparar conosco. Com quem sabe de verdade. Me passa esse microfone aqui. Aqui à minha direita está um professor da casa também. Diferente de você, pela a idade aqui do rapaz, do jovem, está menos tempo, né? Mas já temos aí grandes laços e afinidades. E o professor Vitor, também especialista em licitações, vai nos trazer aí, né, conectando essa fala do Cleison, a relação da tecnologia. Eu tenho visto alguns órgãos, não sei se vocês já viram aí também, se esbarrando, né, falando que o sistema é muito robusto, né, que lá o que se tem de pregão eletrônico é pouco, e ainda fazem pregão presencial. Pode isso, Vitor? Olha, Bruno, primeiramente, bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente. Meu nome é Vitor Barreta, sou professor aqui da casa, sou advogado também, já fui procurador-geral de município, atuo com licitações lá no escritório também,
há um certo tempo. E aí estamos juntos aí, né, Bruno? Desde a concepção da 14133, né, onde a gente começou e até hoje não paramos de falar sobre essa nova lei. Parece que o assunto rende, né, meus amigos? Porque realmente, cada semana, cada mês é uma novidade diferente, é um desafio diferente para que a gente possa levar os alunos, né? Bom, essa questão do pregão, Bruno, é uma questão importante da gente ressaltar, né? A nova lei de licitações, ela trouxe uma nova realidade, né, para os municípios e para todos os entes de modo geral, que é a licitação eletrônica, né? Então, a partir de agora, não só o pregão, mas a concorrência, a dispensa de licitação, que sim, vai ter lá a fase de cadastro de proposta, cadastro de documentos de habilitação antes do início de sessão, prazo de 3 dias para a sessão, né? A própria sessão, que vai durar de 6 a 10 horas, com todos os seus lances, para depois ser realizado o julgamento e habilitação, é um pregãozinho, como o pessoal já gosta de falar, né? Então, essa realidade ela vai se impor. Tem ali um prazinho um pouquinho maior para os municípios com menos de 20 mil habitantes, que vamos combinar, né? Representam, salvo engano, cerca de 76% dos municípios do estado do Paraná tem menos de 20 mil habitantes, ou seja, grande maioria vai ter um prazo para se adequar, mas uma coisa que a gente ressalta na sala de aula, e sobre a nova lei, né, muita certeza, às vezes é perigoso, a gente tem que ter um pouco de cautela, até porque os órgãos de controle, né, o próprio Poder Judiciário está ali enfrentando matérias neste momento, né, está formando jurisprudência através de consultas e decisões, no caso do Judiciário, então todo cuidado é pouco para a gente interpretar, mas já pensando que dentro dessa questão da licitação eletrônica, bom, se eu já fazia o pregão eletrônico antes, não é porque agora tem uma nova lei que eu vou voltar para o presencial porque ganhei um prazo maior. Tem que tomar um pouco de cuidado, um pouco de proporcionalidade, né, em relação a isso, né? A preferência sempre é a licitação eletrônica e a gente deve tomar um pouco de cuidado e entender. Eu sempre falo para os alunos, não usem a nova lei com a cabeça da antiga, não vai dar certo. É uma nova lei, é um novo momento, é uma nova forma de se realizar licitações. Guarda a relação com o que fazíamos antes? Sim. Inclusive para o governo federal, mudou pouca coisa. Agora, para os municípios, principalmente para os pequenos municípios, as mudanças são bem profundas. Maravilha, me passa isso aqui agora, fazendo um favor. Quero perguntar para o Cleison, o histórico, Cleison, que nós temos aí desse engronho. O pessoal confunde muito, né, e é plausível sobre o que é um decreto, o que é uma medida provisória, o que é uma lei, o que está vigente, o que revoga a outra. Nos conte um pouquinho do surgimento, então, da 14133, como ela surgiu, pelo que de fato é essa lei e o que mudou depois, né? Agora, semana passada, tivemos novamente uma mudança. Como é esse histórico aí, para o pessoal entender? Bom, uma lei, né, ela é elaborada quando a Constituição, lá no seu artigo 22, estabelece as competências legislativas para os entes federativos. Então, uma lei de licitações, de acordo com a Constituição Federal, só pode ser elaborada nas suas normas gerais pelo Congresso Nacional. Então, nós tínhamos a 8.666, agora nós temos a 14133, né? Fazendo isso que eu já falei, né? Refrescando os ares, trazendo as expectativas sociais do momento para dentro da lei, né? E também se amoldando aos novos tempos. Uma coisa que a gente percebe assim com muita clareza na nova lei de licitações é a incorporação dos recursos da tecnologia da informação, para benefício nosso, da sociedade, né? Porque com essas novas tecnologias, nós temos a divulgação, a publicidade de uma forma mais imediata, né? Nós temos, por exemplo, a criação do Portal Nacional de Contratações Públicas, uma grande ferramenta de divulgação das licitações e de transparência, né, da administração para o povo em geral, né? Então, assim... Deixa eu fazer rapidamente uma colaboração. Quando éramos universitários, tínhamos uns portais que a gente fazia umas colinhas de trabalho, né? O Portal Nacional não deixa de ser isso, né? Para os universitários que estão iniciando, a 14133 está cheio de coisa legal lá. O Portal Nacional ele vai servir de repositório de informações, né? Então, assim, quando a gente está na faculdade, a gente não pode ficar fazendo cola e copiando coisa por conta do plágio, né? Mas na administração pública, a gente pode tranquilamente usar os editais de outros órgãos públicos sem receio dos direitos autorais, né? Porque uma vez que o edital ele se torna público, ele é público, né? Então, vai ser um repositório de informações muito interessante. Quando houver a conclusão do processo, todo
toda a documentação, inclusive da fase preparatória, deverá subir, ser disponibilizada lá no Portal Nacional de Contratações Públicas. Isso vai ser um ganho tremendo para os órgãos que têm alguma dificuldade, né, para elaborar os seus termos de referência, os seus estudos técnicos preliminares, né, os seus próprios editais. Mas falando ainda a respeito de lei e decreto, né, para que serve um decreto? Nós temos essas espécies normativas, a lei e o decreto. O decreto ele existe para regulamentar a lei. A lei ela tem uma característica de trazer os seus comandos de forma um pouco mais generalistas, né? Uma forma um pouco mais aberta, sem descer em muitas minúcias. O decreto ele vem justamente para preencher esses espaços que a lei deixa, para dizer como é que a gente faz na prática, como é que a gente coloca, né, para funcionar a lei. Então, o decreto ele está sempre vinculado a uma lei, né? Então, os decretos de licitação. Nós temos alguns decretos de licitação. Na sistemática anterior, nós tínhamos os decretos que instruíam a forma de fazer o pregão, né? Atualmente, nós temos os decretos da nova lei. Por exemplo, nós temos um decreto muito interessante agora, que é o 11.246 de 2022, que trata das atribuições do pregoeiro, por exemplo, do agente de contratação. O que faz o agente de contratação? O que faz o fiscal do contrato? O que faz o gestor do contrato? Então, para detalhar, né, com mais minúcia, nós temos o decreto. Então, o decreto ele tem esse papel complementar, né, em relação à lei. E nós temos também outras espécies normativas. Nós temos, por exemplo, as instruções normativas, né, que também trazem um maior detalhamento ainda, né? Nós temos algumas instruções normativas muito interessantes, né? A 65 de 2021, que vai falar da pesquisa de preços, por exemplo, né? E outras instruções normativas que a gente podia falar aqui, mas eu acho que o objetivo não é a gente se alongar tanto, né? É a gente trazer assim, fazer pincelar alguma coisa a respeito para estimular até o estudo, né, de quem está em casa e animá-los, né, a vir aqui participar das nossas aulas. É isso aí. E se tratando, Vitor, desse quantitativo de números, né, porque às vezes realmente confunde. Eu admiro muito o advogado, mas não de forma assim, né, a entender que isso é o que prevalece, mas o que decora tantos artigos como, né? E este, em especial, que falamos aí há pouco, coloca o fim da 8666 para 30 de dezembro, fala um pouquinho sobre essa última lei. Perfeito, Bruno. Eu, particularmente, não sou daqueles que lembra tudo de cabeça, os artigos, os números de lei, confesso que tenho essa dificuldade. Mas o professor, a gente estava conversando anteriormente aqui, né, sobre o tema, e sobre essa questão da prorrogação da Lei 8666, a gente já viu que virou uma novela, né? Já havia uma novela antes, que é a novela da transição. Começou lá em novembro, né, de 2022, como que vai se dar essa transição, que momento que eu paro de usar 8666, qual o momento que eu começo a usar 14133, aí veio o governo federal falar uma coisa, a Advocacia Geral da União acabou falando outra, o Tribunal de Contas teve que mediar a situação ali, do sentido positivo, né, e aí, no fim das contas não adiantou nada, porque veio a medida provisória 1167 e prorrogou, né, a Lei 8666 até o final do ano, até o dia 29 de dezembro. Né? E veja que essa medida provisória ela não teve o condão de, basicamente, dizer que a 14133 não pode ser utilizada, né, ou que ela foi suspensa, não é nada disso. O que ela fez foi prorrogar a Lei 86, a vigência da Lei 8666, a 10.520 e correlatas, né, para o dia 29 de dezembro. Dessa forma, né, você pode, então, utilizar dentro do teu município, né, ou dentro do teu órgão, a 14133 e a 8666. Claro que não de forma combinada numa mesma licitação, mas em licitações diferentes não há problema, e assim permanece até o final do ano. E aí, essa medida provisória, como o professor Clayson bem colocou, né, ela tem essa característica, né, de adiantar os efeitos, né, dessa lei, e que posteriormente vai para a votação no Congresso. Ela tem um prazo constitucional de 60 dias para ser votada, né? Pois bem, o governo federal e ali a Câmara dos Deputados está com uma espécie de dificuldade de relacionamento, né? No começo do mês passado, 3 medidas provisórias caducaram, ou seja, perderam seus efeitos por não serem votadas no prazo. Eu já estava acompanhando essa situação, fiquei até preocupado. E nesse interim, a medida provisória 1167, né, que prorrogou a 8666, ela estava perdendo o seu prazo também. E isso era muito preocupante, porque se ela caducasse, digamos assim, 60 dias.
se ela caducasse, ela poderia perder os seus efeitos de forma imediata. Imagina a gente ter que usar 14133 sem, a partir de amanhã, do dia para a noite. Aí ia ser traumático, né? Mas aí, então, ela foi prorrogada por mais 60 dias, a pedido do próprio Congresso. E aí temos o prazo, salvo engano, ali até o dia 11 de agosto para sua votação. Nesse meio tempo, veio uma lei, qual o número mesmo? 198, lei complementar 198, né, aprovada, que, de uma forma até curiosa, né, acabou tratando da mesma matéria daquela medida provisória e fixando o prazo aí até o dia 30 de dezembro. Então, a gente pode afirmar hoje que a gente já tem um prazo para o fim da 8666, 30 de dezembro. Né? Logo, nós podemos considerar que naquele prazo a gente não vai, a partir de então, a gente não poderá mais usá-la. E destaco que, pelo regime de transição, né, definido pelo governo federal, que deve ser replicado pela maioria dos entes, ele combinou a publicação do edital com a questão da escolha da lei na fase interna. Então, se eu começar a usar, se eu tiver um processo licitatório pela 866 ali em novembro, dezembro, talvez eu não consiga publicar a tempo. Aí eu tenho que refazer o processo pela 14133. Então, é importante que, a partir de novembro, todo mundo já esteja preparado e usando a Lei 14133, como já fazem vários municípios, né? Que fazem esse trabalho. Eu destaco o município de Florianópolis, por exemplo, que hoje só licita com a 14133. Né? E, para finalizar a fala, e a medida provisória, como é que ela fica? Né? Alguns professores estão defendendo que ela perdeu seu objeto. Eu, particularmente, entendo dessa forma. Né? Então, ou seja, ela basicamente, por conta da aprovação dessa lei complementar, ela acabou perdendo o objeto para sua votação. Né? Outros defendem que ela não perdeu o seu objeto, que ela pode ser votada, inclusive tem outras matérias, que são as emendas, né? 31 emendas ao total, ou seja, 31 pedidos para alterar algum pontinho da nova lei de licitações para serem analisados. Metade disso é sobre o prazo, agora outra metade envolve registro de preço, envolve seguro-garantia, obras, serviços, contratos administrativos. Já pensou a nova lei sendo alterada sem mesmo estar sendo usada, né, entre aspas? É o que pode acontecer. Vamos ver o que vai acontecer nesse cenário, então. A comissão mista, que está para julgar essa medida provisória, tinha uma reunião no dia 4 de julho, acabou cancelando. Né? Estamos acompanhando aí para levar as informações para os nossos alunos. Mas, resumindo aqui, é um cenário, como tudo que aconteceu até o momento, né, bem complicado, de ser um pouco de incerteza acerca da lei, da revogação da Lei 866. Olha, Vitor, eu sabia muitos benefícios seus, mas fofoqueiro foi a primeira vez que eu via você fazendo aqui. Você é a fifi das leis e dos prazos aí, né? Muito legal, bacana o pessoal acompanhar esse prazo. Fechando esse bloco, professor, coloque aí, eu sei que parece realmente isso que você comentou, né? A gente brasileiro teimando e prorrogando, né? E a gente sabe, foi dito aí sobre o percentual de municípios menores de 20 mil habitantes, sabemos que o perfil nosso aqui do alunado da Uni também, né? É a maioria, eu creio eu que 100% próximo disso são municípios de menos de 20 mil habitantes, sabemos da dificuldade em relação à equipe, né? Que lá é uma equipe mais enxuta, mas são desculpas que, ao meu ver, não é relacionadas a prazo, né? Mas sim de adequação, enfrentamento, ou por amor ou por dor. Então, que você deixa aqui o seu último comentário para fecharmos esse bloco, para aquele que está lá ainda na dúvida se deve ou não deve, e qual o momento para ele fazer isso. O momento até acho que já passou. Já passou. Né? Porque, assim, vamos chegar lá em dezembro, você não pode deixar para querer começar a se preparar em dezembro. Tem que buscar fazer isso antes, né? Para que quando a gente chegue lá em dezembro, você já tenha o conhecimento, pelo menos algum conhecimento da lei. Né? Então, vamos trabalhar, pessoal, vamos trabalhar, vamos buscar conhecer. Né? O professor Vitor esteve falando aqui da perda do objeto. Né? Para nós, do direito, é uma coisa tão comum falar da perda do objeto. Né? O que é a perda do objeto? A perda do objeto é quando a gente está ali, né, com um determinado processo, né? Pode ser o processo judicial, o processo legislativo, e alguma coisa vem e retira a utilidade de continuar discutindo aquilo ali, porque já foi resolvido num outro momento. Aí perdeu o objeto, aí mata a discussão. Né? Então, o que o professor Vitor está dizendo era isso. Né? Será que a lei complementar, tendo tratado desse assunto, matou lá a MP? Aí o professor Vitor falou, não, tem outras discussões que estão sendo trazidas lá. Né? Então, a gente vai ver o que vai acontecer. Pode ser que mude, né? Porque lei no Brasil é uma coisa. Às vezes, assim, eles estão fazendo uma lei
com essa lei complementar. Essa lei complementar tinha um outro objetivo, aproveitar a lei complementar para inserir lá, né, a prorrogação da Lei 8.666. Então, pode ser que mude algumas coisas. Importante, viu, alunos, é vocês ficarem atentos, ligados no Fala Docente, nas dicas que são passadas, nos cortes das aulas que são disponibilizados para vocês, né? A gente tem aqui uma variedade muito boa de assuntos, de professores. Um professor aborda de um jeito, outro professor vem dar uma aula, aborda de outro jeito, complementa a informação, né? Então, às vezes, um professor está falando de um assunto que você vai, não, esse assunto eu já ouvi o outro professor falar. Ouça de novo, porque ele vai trazer alguma coisa que vai ter essa possibilidade de agregar conhecimento para você. Então, o convite que eu faço, Bruno, é para que comecem a se capacitar o quanto antes, né, para que fiquem ligados nas nossas mídias aqui e que venham fazer curso com a gente. Maravilha. Meu pai tem um ditado assim, que ele diz: fique vermelho agora para não ficar roxo depois. Então, fique vermelho de estudo aí, né? Mas se aprimore no tempo certo. Senão depois, meu amigo, é por água abaixo sua carreira. Estiveram aqui conosco o Vitor Barreta e o Cleison Nascimento de Andrade. Ao dele eu falei o nome mais emblemático, assim, porque é militar, né? Então tem que ter, pode ter continência assim. Obrigado por ter ficado conosco. A gente vai para o bloco 2 já já. Você vai ter aí mais novidades. Valeu!